Elas nasceram no mesmo dia, compartilharam o mesmo coração, mas o destino decidiu separá-las antes mesmo que pudessem dizer a primeira palavra. Durante anos, duas irmãs gêmeas cresceram em mundos completamente diferentes, sem saber que metade da sua alma estava perdida em algum lugar. Uma vivia cercada de silêncio e perguntas que ninguém respondia. A outra carregava um vazio que nem o tempo conseguia curar. E enquanto todos diziam que era apenas coisa do destino, o universo preparava algo que ninguém imaginava. Até que um vídeo simples, um vídeo de poucos segundos, atravessou fronteiras, tomou a internet e acendeu uma verdade que estava escondida há anos. Naquele momento, uma delas sentiu algo inexplicável, como se uma memória esquecida tivesse acordado dentro dela. E quando os olhos das duas se cruzaram pela tela, o mundo parou. Não era coincidência, não era acaso. Era o reencontro que o destino tentou impedir, mas o amor insistiu em trazer de volta. Esta é a história das gêmeas que o mundo separou, mas que um vídeo viral uniu para sempre. A chuva caía devagar contra a janela, produzindo aquele som suave que parecia misturar nostalgia e tristeza ao mesmo tempo. Na pequena casa de madeira, no interior do Brasil, uma menina de 9 anos desenhava círculos invisíveis no vidro, acompanhando o caminho das gotas como se elas fossem respostas que o mundo insistia em esconder dela. Seu nome era Luna, e desde os primeiros passos ela carregava dentro de si um vazio impossível de explicar. Não era dor física, nem medo. Era a sensação constante de que algo faltava, como se uma parte dela tivesse ficado presa em algum lugar que ela não conseguia lembrar. A mãe de Luna sempre dizia que ela era especial porque tinha um coração que sentia demais. Mas Luna sabia que não era isso. Era diferente. Às vezes, durante a madrugada, ela acordava do nada com uma angústia que não entendia, como se alguém chamasse por ela em silêncio. Outras vezes, ela sentia felicidade repentina sem motivo, como se estivesse compartilhando uma emoção que não era sua. Desde pequena, ela tinha sonhos estranhos com uma menina igual a ela, correndo por campos verdes, rindo, segurando sua mão como se fossem inseparáveis. Mas quando acordava, não existia ninguém ali. Só o próprio fôlego acelerado e a mesma pergunta pairando no ar. Por que eu sinto que não estou sozinha? Do outro lado do país, em uma cidade movimentada, outra menina com o mesmo rosto e a mesma idade vivia uma rotina completamente diferente. Seu nome era Clara. Enquanto Luna vivia entre montanhas e silêncio, Clara crescia em meio ao barulho, carros, pessoas apressadas. Seu lar era moderno e cheio de tecnologia. Mas apesar da estrutura perfeita, Clara carregava um tipo de solidão que ninguém imaginava. Não importava quantos brinquedos ela tivesse ou quanto seus pais tentassem preenchê-la com atividades, Clara sempre olhava para o horizonte como se buscasse alguém que nunca viu. Às vezes ela chorava sem saber por quê, colocando a mão no peito como se algo puxasse de dentro para fora. Sua mãe acreditava que era apenas sensibilidade, mas Clara sabia que era algo maior, algo que as palavras nunca alcançavam. Nenhuma das duas sabia da existência da outra. Nenhuma das duas tinha noção da história que começou no dia em que nasceram. Gêmeas idênticas, separadas horas depois do nascimento por uma decisão cruel que transformaria suas vidas para sempre. A mãe biológica, desesperada e sem condições financeiras, acreditou nas promessas vazias de um intermediário que prometeu um futuro melhor para uma delas. Uma foi entregue legalmente à outra família, enquanto a outra ficou com a mãe, sem saber que havia perdido metade de si. O destino parecia ter decidido que elas nunca mais se encontrariam. Mas o destino esqueceu que o amor, mesmo separado, encontra caminhos. Numa tarde comum, algo extraordinário começou a acontecer. Luna estava na praça da pequena cidade, segurando um celular simples que tinha acabado de ganhar da mãe. Seu amigo, Matheus, insistia para que eles gravassem vídeos engraçados para postar na internet. Luna não gostava muito de aparecer, mas naquele dia ela estava estranhamente feliz, como se uma energia boa tivesse tomado conta do corpo dela. Matheus começou a filmar, fazendo palhaçadas ao redor dela. Luna ria, um riso verdadeiro, brilhante, daquele que parece acordar o mundo. Quando Matheus postou o vídeo, eles não esperavam nada além de algumas curtidas de amigos. Mas naquela mesma noite, algo inexplicável começou a acontecer. O vídeo disparou. Em poucas horas, milhares de pessoas começaram a comentar, compartilhar.
reagir como se tivesse encontrado algo raro. Mas entre todos os comentários, um chamou a atenção de Luna. Essa menina parece exatamente com a minha filha. Outro dizia, gente, idêntica, igualzinha a uma menina daqui da cidade grande. E mais um, meu Deus, são duas? Ou é montagem? Luna sentiu o coração acelerar. Uma mistura de medo e curiosidade percorreu seu corpo. Ela mostrou para a mãe, que empalideceu na hora, mas não disse nada. Apenas ficou olhando para Luna com um olhar que carregava culpa e segredo ao mesmo tempo. Enquanto isso, na cidade grande, Clara estava jantando quando sua mãe recebeu o link do vídeo enviado por uma amiga. Olha isso! Essa menina parece demais com a Clara. Clara ouviu o comentário e se inclinou para ver. O celular tremia nas mãos dela quando o vídeo começou a rodar. A imagem de Luna, rindo, mexeu com algo profundo dentro dela. Clara levou a mão à boca e, pela primeira vez na vida, sentiu como se estivesse diante de um espelho que mostrava mais do que apenas aparência. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela sussurrou, "Quem é ela?" A mãe não respondeu. Ficou imóvel, com os olhos fixos, o semblante tomado por um medo antigo que ela tentou enterrar por anos. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela voltava ao vídeo repetidamente, pausando, aproximando a tela, tentando entender. Seus dedos tremiam quando ela decidiu gravar um vídeo-resposta. Ela ligou a câmera, respirou fundo e falou com a voz fraca, cheia de emoção. "Oi, eu não sei quem você é, mas eu sinto que eu conheço você. Se você ver isso, por favor, fala comigo." O vídeo viralizou em minutos. A internet explodiu com comentários, montagens, comparações. Pessoas do Brasil inteiro começavam a especular. Será que são gêmeas separadas? Será que é coincidência? Será que descobriram algo maior? Luna viu o vídeo de Clara no dia seguinte. E assim que os olhos das duas se cruzaram, mesmo pela tela, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Luna sentiu uma onda quente subir pelo corpo, como se finalmente tivesse encontrado o pedaço que carregava no peito desde nascimento. Ela tocou a tela suavemente, como se conseguisse alcançá-la. Sussurrou, "Eu senti você." Os dias seguintes foram uma tempestade emocional. As duas começaram a trocar mensagens, áudios, vídeos. Cada conversa trazia respostas que elas não sabiam que buscavam. Clara contou que também tinha sonhos com uma menina igual a ela. Luna contou sobre o vazio inexplicável que sempre sentiu. Era como se os fios invisíveis que as conectavam desde nascimento finalmente tivessem sido puxados com toda a força. A internet começou a pressionar por um encontro. Programas de TV queriam exclusividade. Canais de notícia tentavam investigar o passado. Mas para as duas meninas, nada disso importava. O que importava era finalmente entender quem eram e por que foram separadas. Quando finalmente decidiram se encontrar, algo extraordinário aconteceu no dia marcado. As duas estavam nervosas, tremendo, os olhos marejados antes mesmo de se verem. E quando Luna desceu do carro e viu Clara do outro lado da praça, tudo dentro dela se acendeu. O tempo desacelerou. Os ruídos desapareceram. As duas correram uma para a outra como se o mundo inteiro dependesse daquele abraço. E quando se abraçaram pela primeira vez, não parecia um encontro. Parecia um retorno. Parecia o fim de uma espera que durou toda uma vida. Parecia destinos curvando diante da força do amor. O vídeo do reencontro explodiu. Tomou o Brasil. Tomou o mundo. Mas para elas, aquele momento não era viral. Era sagrado. Elas finalmente estavam completas. O dia seguinte ao reencontro de Luna e Clara parecia carregar uma energia diferente no ar. Não era apenas felicidade, nem pura euforia. Era algo mais profundo, mais silencioso, como se dois mundos que sempre existiram separados finalmente tivessem encontrado caminho até o outro. As duas meninas passaram a noite pensando uma na outra, lembrando de cada olhar, cada gesto, cada detalhe que parecia tão familiar e tão novo ao mesmo tempo. Não conseguiram dormir direito, mas não era por ansiedade. Era porque o coração, pela primeira vez, parecia completo demais para descansar. A mãe de Luna observava a filha mexendo no celular sem parar. Toda hora ela revia o vídeo do reencontro, tocava na tela,
Sorria e chorava ao mesmo tempo. Era impossível esconder a verdade por mais tempo, e isso pesava no peito da mãe como um segredo que queimava silenciosamente há anos. Ela sabia que o momento de contar tudo estava se aproximando, mas o medo de perder o amor de Luna a paralisava. No entanto, cada vez que via a menina emocionada olhando para a irmã recém-descoberta, sentia a culpa crescer como uma sombra que ameaçava sufocá-la. Enquanto isso, na cidade grande, Clara vivia a mesma inquietação. Seu pai andava de um lado para o outro na sala, preocupado com o que viria depois. A mãe dela tentava manter a compostura, mas estava cada vez mais evidente que o passado que eles esconderam estava prestes a explodir, e não havia mais como segurar. Clara percebia a tensão no ar, mas não conseguia se preocupar com isso naquele momento. Seu coração ainda vibrava com a sensação do abraço que mudou sua vida para sempre. Ela reviu o momento em que sentiu a pele de Luna tocar a sua, e como uma onda de calor tomou conta de todo o corpo, como se reconhecesse algo ancestral, indecifrável, inevitável. O mundo tinha visto aquele reencontro como um milagre, um espetáculo, uma história emocionante. Mas para elas, não era espetáculo, era identidade, era origem, era destino recuperando o que a vida tinha arrancado delas. Apesar da felicidade do reencontro, uma sensação silenciosa começou a emergir dentro das duas meninas. Um tipo de inquietude profunda, como se tivessem aberto apenas a primeira porta de um corredor longo e escuro. Elas eram gêmeas. Elas se encontraram. Mas por que foram separadas? Quem tomou aquela decisão? Qual era a história que ninguém contou? Essas perguntas eram como fios puxando o coração delas, amarrando-as a um passado que elas nunca conheceram. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava ignorá-las. No terceiro dia após o reencontro, Luna acordou com uma sensação estranha, não de tristeza, mas de necessidade, como se algo dentro dela pedisse respostas. Ela levantou da cama, desceu devagar a escada de madeira e encontrou a mãe sentada à mesa, com uma xícara de café entre as mãos, mas com os olhos distantes, como se estivesse presa em outro tempo. Luna se aproximou devagar. Mãe, eu preciso saber a verdade. A mãe levantou os olhos lentamente. Ela já sabia que aquele momento viria. O rosto dela tremeu, e os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo da primeira palavra ser dita. Por um segundo, o silêncio entre elas pesou tanto que parecia ocupar todo o ar da casa. Filha, eu nunca quis te machucar. Luna sentiu um frio percorrer a espinha. A voz frágil da mãe parecia carregar décadas de dor comprimida. Ela sentou ao lado, segurando a mão dela. Mesmo sem saber nada ainda, Luna já sentia que a verdade seria difícil de ouvir. A mãe respirou fundo, tentando controlar o tremor da voz. Quando você nasceu, você não estava sozinha. O coração de Luna acelerou. Havia alguém que ela sempre sentiu. Havia um nome que nunca ouviu, mas sempre carregou. Havia uma presença que parecia sussurrar dentro dela desde bebê. E finalmente aquilo tinha nome: Clara. Sua mãe continuou. Eu estava sozinha, desesperada, sem dinheiro, sem ninguém para pedir ajuda. E mesmo assim, tentei ficar com vocês duas. Eu juro que tentei. Mas um homem apareceu. Parecia um anjo no começo, dizendo que podia ajudar. Ele disse que arrumaria remédios, roupas, hospital, tudo. Eu acreditei. A voz dela quase falhou. Mas ele mentiu. Ele levou sua irmã e sumiu. Luna sentiu o chão fugir por um instante. Seu peito se fechou como se o ar tivesse desaparecido. Ela apertou a mão da mãe com força, tentando entender tudo aquilo. Por que você nunca me contou? Ela perguntou com a voz quebrada. Por que eu tive medo? Medo de você me odiar, medo de perder você também. Luna chorou. Chorou não pela revelação, mas por imaginar sua mãe desesperada, sozinha, lutando contra o mundo. A dor que ela sempre sentiu no peito finalmente fazia sentido. Não era tristeza sem motivo, era memória, era ausência, era metade dela que tinha sido arrancada sem nenhum cuidado. Enquanto isso, na cidade grande, Clara também enfrentava uma revelação que mudaria sua vida. Seu pai pediu para conversar. Ele estava nervoso, passando a mão no cabelo sem parar. Quando finalmente se sentou diante dela, Clara sentiu o coração pressionado, como se seu corpo inteiro soubesse que algo grande estava prestes a acontecer.
Filha, precisamos te contar a verdade. A mãe de Clara estava ao lado, olhos vermelhos. Você não é filha biológica apenas nossa. Você é adotada. Mas não foi uma adoção comum. A frase caiu como um trovão no peito da menina. A mãe tentou continuar, a voz fraca, quase um sussurro quebrado. Você tinha uma irmã gêmea. A gente não sabia. O homem que te trouxe disse que você tinha sido abandonada. Ele nos enganou. Nós não sabíamos que estava tirando você da própria família. Clara sentiu um tipo de dor tão profunda que parecia cortar de dentro. Uma sensação de traição, confusão e perda se misturou dentro dela. Ela amava seus pais. Eles cuidaram dela. Eles deram tudo. Mas eles também carregavam a sombra de um erro que marcou o início da sua vida. Clara não chorou imediatamente. Ficou parada, sentindo o mundo girar devagar demais. E quando finalmente falou, sua voz tremia. Eu precisava saber disso antes. A mãe tentou abraçá-la, mas Clara recuou. Não por rejeição, mas porque precisava respirar, pensar, processar. A notícia se espalhou rapidamente pela internet quando jornalistas começaram a investigar o caso. A história das duas gêmeas separadas legalmente gerou indignação nacional. Pessoas queriam justiça. Queriam descobrir quem era o homem que lucrou com a dor de uma mãe e destruiu laços que nunca deveriam ter sido quebrados. Mas enquanto o mundo discutia, Luna e Clara só queriam uma coisa: ficar juntas. No dia seguinte, elas conversaram por horas, derramaram lágrimas, trocaram memórias que não viveram juntas, mas que sentiam como suas. Era como reconstruir um quebra-cabeça quebrado há anos, peça por peça, emoção por emoção. Quando finalmente se encontraram novamente, numa tarde iluminada por um sol suave, as duas não correram como da primeira vez. Dessa vez, caminharam devagar uma em direção à outra, com os olhos fixos, como se reconhecessem cada detalhe do rosto que sempre viveram dentro delas. Clara tocou o rosto de Luna com as pontas dos dedos, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Luna segurou a mão dela, pressionando contra o próprio coração. Promete que nunca mais vai embora. Clara sussurrou. Eu nunca estive longe, Luna respondeu. O vento soprou suave, levantando os cabelos das duas como se celebrasse aquele momento. O passado tinha machucado, o destino tinha separado, mas agora nada poderia afastá-las. A partir daquele dia, algo começou a nascer dentro das duas. Não era apenas amor de irmãs reencontradas. Era determinação, era coragem, era a vontade de descobrir tudo e de proteger o que finalmente tinham conquistado. O passado estava vindo à tona. O país inteiro assistia. E a verdade ainda não tinha terminado de aparecer. A noite parecia carregar um peso estranho, como se o ar tivesse memória. As luzes da cidade dançavam refletidas nas poças de água da chuva, e cada gota que escorria parecia anunciar que algo inevitável estava prestes a acontecer. As gêmeas, separadas desde o nascimento, sem saber da existência uma da outra, caminhavam agora para o maior choque emocional de suas vidas, o reencontro que o destino segurou por tantos anos. Isabela estava sentada no pequeno quarto da casa de acolhimento, onde viveu toda a infância. Ela segurava entre os dedos o vídeo que viralizou e mudou tudo. Ver aquele rosto igual ao seu, aquele olhar perdido, a mesma expressão assustada e ao mesmo tempo curiosa, aquilo mexeu com algo que ela nem sabia que existia dentro dela. Era como sentir o próprio reflexo em uma vida que nunca conheceu. Do outro lado da cidade, em um apartamento silencioso e cheio de fotografias antigas, Elisa também encarava a tela do celular. Uma menina igual a ela. Idêntica, olhos iguais, sorriso igual, a mesma covinha no lado esquerdo da bochecha. A respiração de Elisa falhou como se o ar tivesse congelado por dentro. Ela levou a mão ao peito, tentando entender por que aquela imagem atravessou seu coração com tanta força. Era medo? Era choque? Era um chamado? Ela não sabia explicar, só sabia sentir. A notícia já tinha se espalhado. Pessoas do mundo inteiro comentavam, compartilhavam, choravam. Mas para as duas, ali, sozinhas em seus mundos separados, o vídeo não era entretenimento. Era uma revelação. Era o início de uma verdade que sempre ficou escondida atrás de perguntas não respondidas. Naquela noite, algo inesperado aconteceu.
O telefone de Isabela tocou. Um número que ela não conhecia. A mão dela tremeu antes mesmo de atender. Quando deslizou o dedo pela tela, ouviu a voz que fez o universo parar. Alô, Isabella. A voz era suave, hesitant, e soube estranhamente familiar. Sim, quem está falando? A menina respondeu com a respiração presa. Do outro lado, uma pausa profunda. Depois, a verdade caiu como chuva pesada. Meu nome é Alissa. Acho que nós duas temos algo muito importante para conversar. As palavras ecoaram no peito das duas como um trovão silencioso. Era como ouvir seu próprio reflexo falar. Isabela apertou o celular contra o ouvido, como se assim pudesse tocar a pessoa do outro lado. Você é ela, a menina do vídeo. E você é a outra metade do meu rosto, Elisa respondeu, com a voz embargada. O silêncio entre elas não era vazio. Era cheio de memórias que nunca viveram juntas, sonhos que poderiam ter sido compartilhados, dores que poderiam ter dividido. A perda, agora, tinha finalmente um nome. Elas marcaram de se encontrar no dia seguinte, no Parque Central. Um lugar que parecia grande demais para duas vidas que sempre foram pequenas demais para caber tanta saudade. No amanhecer, o céu carregava tons alaranjados que pareciam esperar por elas. Isabela chegou primeiro. O coração dela batia tão forte que parecia sair pela garganta. Cada criança correndo, cada família sorrindo, cada detalhe daquele parque parecia se mover em câmera lenta. Então ela viu uma menina caminhando em direção a ela. Mesma altura, mesma postura, mesmo jeito de arrumar o cabelo atrás da orelha, mesmo olhar perdido e ao mesmo tempo corajoso. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Elisa, do outro lado, levou as mãos à boca tentando conter o choro. A cada passo que dava uma em direção à outra, o mundo perdia som, luz, movimento. Tudo se reduziu às duas. Quando ficaram frente a frente, nenhuma das duas falou. Apenas respiraram. Apenas sentiram. Apenas se olharam com olhos que sempre buscaram algo sem saber o que. Foi Elisa quem deu o primeiro passo. Ela estendeu a mão, trêmula, como se tocasse um fantasma. Isabela segurou a mão dela com firmeza, como se estivesse segurando finalmente a parte do coração que faltava desde sempre. As lágrimas rolaram primeiro pelo rosto de Elisa. Por que separar a gente? Eu não sei, Isabela respondeu, chorando também. Mas agora a gente encontrou. Elas se abraçaram. Um abraço longo, quente, profundo, cheio de anos que ninguém pode devolver. O tipo de abraço que cura feridas que nunca receberam nome. Enquanto se apertavam uma contra a outra, sentiram o mesmo ritmo de respiração, o mesmo tremor, o mesmo calor. Era como se o universo dissesse: agora vocês estão completas. Aquele abraço não era só reencontro. Era renascimento. Era reconhecimento. Era a prova viva de que nenhuma força humana é capaz de separar o que nasceu unido pela alma. E naquele instante, elas entenderam. O passado pode machucar, mas o reencontro cura. Às vezes, a vida apaga caminho só para ver se a alma é forte o bastante para encontrá-los novamente. As gêmeas foram separadas antes mesmo de entenderem o mundo. Não tiveram escolha. Não tiveram voz. Foram levadas por forças que quebraram um laço maior do que qualquer distância física. Mas a verdade é que conexões que nascem no coração nunca morrem. Podem dormir, podem se esconder, podem esperar anos, mas nunca desaparecem. O que essa história ensina é simples. O amor sempre encontra um jeito de voltar. Mesmo quando o destino tenta romper. Mesmo quando o tempo tenta apagar. Mesmo quando a vida tenta separar. Laços de alma não se desfazem. Eles apenas esperam o momento certo para florescer de novo. A moral é clara. Não existe separação capaz de destruir um amor que nasceu antes mesmo da primeira respiração. Não existe distância capaz de apagar uma conexão criada pela vida. E não existe força maior do que o reencontro de duas metades que sempre foram uma só. O mundo pode mudar, o tempo pode passar, o destino pode tentar impedir, mas aquilo que é verdadeiro sempre retorna. Sempre. Porque o amor que nasce puro não se perde, ele se reencontra.